Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Imagina só, as ruas de Salvador, lá nos anos 30. Pelas ladeiras, pelos becos, uma lenda quase sussurrada ganhava corpo. Eram eles, os Capitães da Areia. Um bando de meninos que a gente poderia definir pelo que faltava para eles. Mas não, o que realmente definia cada um ali era uma vontade de viver, sabe? Uma vontade que desafiava tudo e todos. Eles não tinham um teto, um lar. Quer dizer, o único teto que eles conheciam de verdade era o céu de Salvador, cheio de estrelas. O mundo inteiro era a casa deles. E, ao mesmo tempo, nenhum lugar era. E família? Também não tinham. Eram órfãos, sim, mas não só de pai e mãe, entende? Eram órfãos de uma sociedade inteira. Uma sociedade que simplesmente virou as costas, que fingiu que eles não existiam. E olha que interessante. Nesse vazio todo, nessa ausência de tudo, eles criaram uma coisa. Algo que era talvez até mais forte que o próprio sangue. Eles forjaram uma irmandade. Uma irmandade de verdade, com suas próprias regras, seu próprio código de honra. A história desses meninos é um retrato cru, visceral mesmo, de um pedaço da sociedade que o sistema, na verdade, faz questão de ignorar, de estigmatizar. Vamos entender um pouco melhor quem eram esses filhos da rua. Cada um ali era um mundo à parte, um pequeno universo refletindo uma infância que foi roubada. Tinha o Pedro Bala, sabe? O líder, aquele que nasceu para comandar. Tinha o professor, o menino que lia, que sonhava através das páginas dos livros. O Sem Pernas, o Sem Pernas carregava no corpo as marcas da crueldade da vida. E o gato, que usava o charme como se fosse uma arma. E bem no meio disso tudo, chegou a Dora. Ela ia mudar tudo. Porque veja bem, eles não são só personagens. São símbolos de uma realidade bem mais complicada. Onde eles viviam? Num trapiche abandonado no cais do porto. Pensa nisso, um lugar que a cidade descartou, esqueceu, e foi exatamente ali que eles construíram o seu reino. Aquele lugar virou o lar deles, o quartel-general. Foi ali que eles reinventaram o que significa ser uma família. É impressionante, né? Mostra como o ser humano, mesmo na pior das condições, precisa desesperadamente pertencer a algum lugar. Claro, para a sociedade o que eles faziam era crime. Eram pequenos ladrões, delinquentes, mas e se a gente olhasse um pouquinho mais de perto? Será que era só isso? Roubar para conseguir comer, furtar para ter uma roupa no corpo. Pense bem, isso não era uma escolha moral, tipo você bom ou mal. Eram atos de puro desespero para sobreviver. Aquela rebeldia toda era na verdade um jeito de gritar para o mundo: ei, a gente existe. Era uma recusa a ser esmagado, a ser apagado pela indiferença de todo mundo. E aí, no meio dessa vida dura, dessa luta de todo santo dia, aconteceu uma coisa, um ponto de virada. Uma menina, também da rua, órfã como eles, a chegada de Dora. E nossa, aquilo foi um verdadeiro divisor de águas na história do grupo. Com a Dora, chegou uma coisa que aqueles meninos mal conheciam: ternura. Cuidado. De repente, ela virou a mãe que eles nunca tiveram, a irmã que protegia. Ela era o pilar de afeto que começou a suavizar a vida brutal que eles levavam. Foi ela que humanizou o bando, sabe? Ela era a prova de que a compaixão, o amor, podem nascer até no lugar mais improvável. Ela virou a mãe e a irmã de todos eles. Mas, como tudo na vida, o tempo não para. Os meninos cresceram. E à medida que amadureciam, cada um começou a seguir um caminho diferente. Cada um tentando encontrar o seu próprio sentido, a sua própria liberdade, mesmo que as opções fossem quase nenhuma. Olha só que destinos diferentes. O Pedro Bala, o líder, ele pegou toda aquela revolta de dentro dele e transformou em luta social. Virou um revolucionário. Já o professor, ele encontrou outro caminho. Foi na arte que ele achou uma voz para sua dor, mas também para a beleza que ele conseguia enxergar. Ele passou a pintar a vida deles, aquela realidade que ninguém mais queria ver. E os outros? Bom, o gato se agarrou na malandragem como filosofia de vida, usando a astúcia para se virar. Mas o Sem Pernas, aquele que era talvez o mais machucado por dentro, ele teve um fim trágico. Ele é o símbolo triste, né? O símbolo daqueles que o sistema simplesmente destrói sem dar nenhuma chance de se recuperar. E é aqui que a gente vê a genialidade de Jorge Amado, porque essa história, ela atravessa o tempo e ela continua, infelizmente, dolorosamente atual. Pare e pensa um pouco. O livro foi escrito em 1937, faz muito tempo,
quase um século atrás, num Brasil completamente diferente. Então fica a pergunta, né? Por quê? Por que uma história tão antiga ainda parece que foi escrita ontem? A resposta é dura, mas é simples. Porque a exclusão, a violência, a luta por um mínimo de dignidade, tudo isso ainda são feridas que continuam abertas por aí. No fim das contas, Capitães da Areia é isso, um grito desesperado por dignidade humana. É a prova de que mesmo quando tudo parece perdido, o espírito humano encontra um jeito de resistir, de lutar. E fica como um alerta eterno, sobre todas as pessoas que a sociedade insiste em deixar para trás e em esquecer. E para fechar, fica a reflexão. Qual desses personagens mexe mais com a gente? Pedro Bala, Dora, os Sem Pernas? E como essa história tão antiga e tão nova se conecta com o mundo que a gente vê pela janela? Porque a verdade é que a luta daqueles meninos, de uma forma ou de outra, ela ainda não acabou. E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!